Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao projeto Tokusatsu, onde falamos de Local Heroes, produções de efeitos especiais, monstros gigantes e afins. E hoje vamos falar de uma coisa que duvido que você conheça. Se conhece, deve ter uma lembrança muito ruim. Porque o nome desse herói de Tokusatsu aí, que surgiu em meados dos anos 90, é o Brahman. Só que não tem nada a ver com a cerveja, né? Como diz a pronúncia... Brahman. Eu acho que é isso, né? Então, pega o seu robô gigante e vem comigo. E antes da gente começar, eu gostaria que você deixasse o seu like. E se não gostar, você pode simplesmente ir lá e tirar o like. Se você não for inscrito, aperta aí o botão de se inscrever. Vamos fazer isso crescer. Eu te garanto que vale a pena, ok? E compartilhe os meus vídeos com seus amigos. E se você não gostar, compartilhe com os inimigos para eles verem como é ruim. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Brahman, ou Brahman, ele é um herói de Tokusatsu que surgiu em VHS lá no Japão. Creio que de maneira independente, porque eu acho que esse filme deve ser uma lavagem de dinheiro se tivesse sido produzido por uma grande empresa. Olha aí, tocando. Então eu vou fingir que ele deve ter sido feito de uma maneira independente. E um dia alguém simplesmente achou e passou para DVD e ficou comercializando lá. Foi oficialmente? Eu não sei. Essa é a questão. E por quê? Vamos lá. Eu gostaria só de fazer um resumo do filme, mas eu vou ter que contar ele inteiro, já que ele tem só meia hora. Só pra constar, eu não decorei o nome de ninguém, então eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Primeiro, a gente vê um cara lá indo falar com o seu chefe, até que ele simplesmente olha pro chefe dele, e o chefe, tô falando muito cara, o chefe virou um monstro. E ele fica completamente assustado ali, e pior que isso, fica por isso mesmo. Então ele, uma colega de trabalho que claramente está apaixonada por ele, sai e ela fala que ele precisa passar com uma vidente, ou melhor, com uma cartomante, né? Porque na legenda apareceu Fortune Teller, isso se eu não me engano é cartomante. Ele vai para essa cartomante e ela fala que ele tem que mudar a vida dele, meio que se reencontrar. Falando de uma maneira mais popular. Lembrando que ela dá algo pra ele beber e ele acaba desmaiando, né? E ela pede pra ele escrever algumas coisas num quadro branco. Nessa hora a gente até tem uma referência legal ao Ultraman, porque ele pega a caneta e faz o movimento de se transformar. No final ele vê que é só uma caneta piloto mesmo, né? E depois disso tudo, ele sai de lá um novo homem. Cara, eu acho que eu tô precisando passar com uma cartomante também. E aí a vida dele muda, mais ou menos. Ele vai aprender música, a tocar guitarra, fazer parte de uma banda, porque agora ele quer ser um homem completo e feliz. Porém, logo depois que ele sai da cartomante, a amiga dele vê que tem um clone dele observando os dois. Agora que a vida do cara tá parecendo que vai guinar, ele começa a ser procurado pela polícia, porque o Doppelganger, que é assim que ela chama, mas a gente vê que ele não é um doppelganger, está cometendo crimes e agora ele que está procurado. E nessa nós temos um detetive, que eu também não sei o nome, que está encarregado de ir perseguir esse cara. A cena que esse detetive é apresentado, ela é muito aleatória, porque ele tá dormindo com a menina, ele tá de roupa, a menina não, e eles ficam mostrando ela pelada o tempo todo. Ela vai atender o telefone e fica lá praticamente se exibindo por muito tempo. No final, quando o nosso protagonista quase é morto, melhor, ele fica ferido, a cartomante de início, mais vestido com uma roupa branca, mais parecendo a versão boazinha da Zonete de Karendia, ela dá o poder pra ele de Brahman, ou Brahman, mas é Brahman, né? Para que ele enfrente o Shadow Man, porque esse Doppelganger não é bem um Doppelganger, é um tipo de raça que eles não falam se é espírito, se é demônio, se é alienígena, que toma forma de outras pessoas. E agora ele tem o poder de enfrentar o seu Doppelganger. Eu vou chamar assim, Shadow Man pra mim é muito nada a ver. O engraçado é que nós temos outra referência aí, porque quando ele chega com a guitarra e ele se apresenta na frente da polícia que tá correndo atrás do Shadow Man e a polícia atira nele. A referência pode ser a Kaiketsu Zubat, que sempre aparecia com um violão, né? Só que eu não lembro, pelo menos os poucos episódios que assisti de Zubat, ele não era alvejado pela polícia. Então ele se transforma no herói Brahman. E vai enfrentar o seu
o seu Nemesis, que também se transforma, e até que eles têm uma luta legal, até que o vilão absorve o nosso herói, que acaba derrotando seu inimigo, com outra referência a Ultraman, porque ele cresce dentro do vilão e explode ele de dentro pra fora. A referência a Ultraman é que quando ele sai do cara, ele sai naquela mesma fotografia que o Ultraman sai quando se transforma, sabe? Que tá assim. Então, nós terminamos a série com ele chegando no seu chefe pedindo demissão, porque agora ele vai seguir o seu sonho de ser um cantor e fazer parte de uma banda, e nós terminamos o filme com praticamente um videoclipe. As letras passando e ele cantando. Se ele pediu demissão pra cantar daquele jeito, meu amigo, eu acho que não vai dar muito certo não, tá? Só um aviso. Além, claro, de algumas cenas que são erros de gravação, que são as melhores partes. Eu vou explicar o porquê. Ah, e tem um teaser para um novo episódio, que é tipo o roubo das 3 caveiras. Só que como isso é considerado um tokusatsu perdido, duvido que algum dia eu vou ter acesso a esse outro filme. E falando dos erros de gravação, eles são a melhor parte. Por quê? Porque ninguém atua nesse filme. Cara, os caras começam a ter expressão e reação nos erros de gravação. O detetive, ele tem a mesma expressão em todas as cenas. Desde a cena na cama com a menina, até a cena de ação, até as cenas mais tensas, o cara fica com aquela cara de paisagem. E não é só isso. Primeiro, o protagonista, ele até tenta ter uma expressão. Tipo, quando ele vê o mestre dele transformado... Mestre não, né? O chefe. Transformado em um monstro... Cara, ele faz aquela expressão, só que é muito caricata. Tipo, se fosse um desenho animado, até que funcionaria. Talvez um anime, mas algo meio Looney Tunes, que só falta o olho saltar. É aquilo. Ah, e tem a amiga dele também, que é outra, que fala todas as falas numa única linha linear. E não tenta ter expressão, ou as reações delas são muito forçadas. Tem uma parte... quando o Shadowman captura ela pra atrair o protagonista e a polícia pra ele, mano, tem uma hora lá que ela fica com medo, fica nítido que ela não tá preparada pra ter aquela reação. A reação que ela teve à situação não foi construída. É como se falasse, ação, fiquei com cara de medo. E do nada ela fica. E a edição não ajudou que isso fosse cortado. Mas o que mais me incomodou não foi a atuação, não foi essas coisas forçadas, mas foram os disclaimers. Tipo, o Brahman, sei lá, ele tem uma correlação com mitologia hindu ou indiana, uma coisa assim. E essas explicações não estão nos diálogos, não estão em flashbacks, não estão nas ações. Apesar que se fosse tudo em flashback ia ser um saco também. Mas estão literalmente em textos que ficam na tela. Eu não estou falando de legenda. Realmente a cena começa e aparece um texto inteiro que cobre a tela e a cena acontece de fundo. Mano, que é isso? Quem teve essa ideia de gírico? A transformação é legal, o efeito dos olhos do herói aceso também é legal. As lutas, eles não fazem feio, elas estão bem coreografadas, claro, à medida que isso aqui parece ter sido feito por amigos, né? Mas eu ainda acho que é lavagem de dinheiro. Só que pelo menos está legal. E só pra constatar, o chefe dele virar um monstro no começo... A gente pode ou teorizar que aquele já era o Shadowman que depois se transforma no protagonista, porque eles não explicam nada e no final não faz diferença nenhuma. É isso. Então, Brafuman é isso. Você fica se perguntando por que raios vocês fizeram isso, quem escreveu isso. Vocês até têm algumas coisas legais no visual, na coreografia, mas a atuação e história, meu filho... Você já assistiu Brafuman? Deixa aí nos comentários. Ah, e não esquece de ver o último vídeo, vou deixar aí no card, a imagem tá aparecendo aí na tela. Então fiquem bem, valeu, falou, até uma próxima. Fui!